Essa história é uma história daqueles amores à moda antiga. Uma história que a gente conhece muito lá nas cidades do interior, aqui na nossa cidade. É a história da Dona Cotinha com seu Tonico. Eles eram casados há mais de 50 anos. Imagina só, meio século de vida conjugal. E eles sempre viveram muito unidos, trabalharam muito para criar os 4 filhos. Não tinha luxo não. Imagina, de forma alguma, o seu Tonico sempre dizia, luxeira para quê? A gente precisa do essencial para se viver. Trabalharam muito, lutaram, conseguiram estudar todos os seus filhos. Mas lá na altura dos seus 70 e poucos anos, o seu Tonico já não enxergava quase nada. As suas vistas já estavam no grau mais avançado que um óculos poderia ter. Mas a Dona Cotinha, ela se gabava. Ela dizia que ainda conseguia passar a linha na agulha em pé de noite. E o seu Tonico sempre foi adiando essa cirurgia para melhorar a vista. Ele tinha medo de 2 coisas. O medo de entrar na faca e o valor dessa facada. Mas com os anos se passaram, um sobrinho do seu Tonico foi estudar lá na capital e se tornou um oftalmologista. Então, num fim de ano, ao vir passear pela família, reencontrar a família, ele olhou para o seu Tonico e disse assim, tio, vou operar as suas vistas. E o tio ficou pensando, seria o momento, porque ele ia operar de graça. Mas mesmo assim ele tinha muito medo. O que aquele molecote teria de experiência para operar as suas vistas? Pois bem, mas como era de graça, seu Tonico topou. No dia da cirurgia, correu tudo bem. Passaram-se as horas esperadas e o momento de tirar e ver como que estava a vista do seu Tonico. E a família toda em volta, aquela expectativa. De repente, quando tirou dos olhos do seu Tonico, ele olhou para todos ao seu redor e disse, gente, eu tô vendo tudo! Olhou para a Dona Cotinha, sua companheira de longos anos, encarou bem firme em seus olhos e disse, credo, Cota, como que você tá véia? Todos em volta ficaram muito entristecidos com a forma que ele falou com aquela senhorinha. Imagina sua companheira de tantos anos de vida e ele falar daquela forma. Mas a Dona Cotinha, na sua humilde sabedoria, olhou bem para as pessoas que estavam ao redor e disse assim, Tonico, meu pobre Tonico, tão vaidoso, imagina quando ele se olhar no espelho. Mas foi só risada. Enquanto todos se preocupavam com a Dona Cotinha,
ela sai com essa e deixou todo mundo rindo. É a sabedoria das pessoas, as pessoas mais velhas, e também o valor de um grande amor. Amor desses que a gente vê aqui nas cidades do interior, que duram uma vida toda. Os amores à moda antiga. Eu sou a Viviane Saito, contei a história Amor à Moda Antiga, sou da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo e esta apresentação faz parte das atividades virtuais do projeto Teatro a Porto da Caixola de Histórias. Bom, gente, o Teatro a Bordo ele é um projeto que já percorre as estradas do Brasil há 12 anos, tendo essa oficina de forma presencial, e por conta da pandemia a gente fez as adaptações para fazer tudo acontecer de forma virtual. Então está sendo muito bacana ter essa participação de vocês aqui hoje. Como o Douglas falou, essa oficina tem 2 momentos. O primeiro momento é uma apresentação da cidade, que quem vai fazer vai ser a Viviane Saito, que é aí uma contadora de histórias de Santa Cruz do Rio Pardo. E o segundo momento é a participação da Adriana Napoli falando sobre contar histórias em sala de aula, que acredito que seja um conteúdo que vem agregar bastante também para todos vocês. Lembrando que o Teatro a Bordo, o Teatro a Bordo Caixola de Histórias é apresentado no trecho da concessionária CCR SP Vias pelo Ministério do Turismo e o Instituto CCR, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, em uma realização da BERT Produção e Arte, com o apoio local e essencial da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, agradecendo aqui a figura também do Frednes, do secretário, que deu muito apoio em convidar mesmo todos vocês para estarem aqui. Então, Viviane. Na verdade, eu gostaria até que muita coisa que eu vou falar, algumas coisas que eu vou falar aqui, a maioria dos meus conterrâneos conhece algumas histórias de Santa Cruz, né? Então, assim, para dar o pontapé inicial, eu fui pesquisar um pouquinho, né, sobre a origem do nome da cidade. Bom, Santa Cruz do Rio Pardo, ela surgiu em 1870, né, uma cidade aí com 150 anos, e reza-se, né, que uma cruz foi plantada às margens do Pardacento Rio. Ela era a Santa Cruz do Rio Pardo era a última província do estado de São Paulo, então era conhecido como Boca do Sertão. Então os desbravadores, quando chegaram em Santa Cruz, eles viram que tinha um rio com águas escuras, né? E implantaram uma cruz às margens do Rio Pardo. E essa cruz, ela era iluminada à noite com tochas e velas, que reza-se que era para espantar os índios. E que depois deu a origem ao nome Santa Cruz do Rio Pardo. Aí tem assim as curiosidades da cidade. Foi conhecida e até hoje ainda é lembrado como Joia da Sorocabana. Foi um apelido que veio desde a época da vinda da Estrada de Ferro Sorocabana. Mas aí, com a decadência da cultura cafeeira, a Estrada de Ferro da Sorocabana foi desativada em 1960. Só que aí Santa Cruz do Rio Pardo ainda continua até hoje sendo lembrada como a Joia da Sorocabana. Agora, um assunto bem bacana que Santa Cruz tem é a corrida de boia. Ela foi criada nos meados de 80 e sempre teve assim, episódios peculiares. Tem a própria corrida de boia mesmo, tem a comboia, que muitas famílias vão pelo Rio Pardo, alguns até fantasiados. Eu conheço uma outra história que até minha cunhada contava, né? Que havia uma assombração que ficava na ponte da Jacutinga sempre à noite. Cavalo pulava, derrubava a pessoa que estava em cima do cavalo, e as pessoas, quando elas estavam a pé, elas ouviam barulhos, assobios, e perna para quem tem. Até que, um belo dia, o avô dessa minha cunhada resolveu enfrentar essa assombração, né? Ele ia voltando para cá
e passou nessa ponte e o cavalo se assustou. E ele resolveu enfrentar a tal da assombração. Sabe-se que de reio essa assombração apanhou muito. E contam-se, né, que nunca mais essa assombração apareceu ali na ponte da Jacutinga. Então, gente, vamos virar para o próximo tema, que é a arte de contar histórias em sala de aula, dentro da escola. Então, com muito prazer, eu passo a palavra para a Adri. Nossa segunda parte do encontro, eu queria muito começar com um conto. Eu queria ler esse conto para vocês, que é um conto que eu acho muito bonito e acho que dialoga muito com a nossa temática. Esse conto se chama Flor Vermelha de Caule Verde, de Ellen Barclay. Era uma vez um menino. Ele era bastante pequeno e estudava numa grande escola. Mas quando o menino descobriu que podia ir à escola e caminhando passar através da porta, ficou feliz. E a escola não parecia mais tão grande quanto antes. Certa manhã, quando o menininho estava na aula, a professora disse: "Hoje faremos um desenho." Que bom, pensou o menino. Ele gostava de fazer desenhos. Podia fazê-los de todos os tipos: leões, tigres, galinhas, vacos, barcas, trens. Pegou então a sua caixa de lápis e começou a desenhar. Mas a professora disse: "Esperem, ainda não é hora de começar." E ele esperou até que todos estivessem prontos. "Agora," disse a professora, "desenharemos flores." Que bom, pensou o menininho. Ele gostava de desenhar flores. E começou a desenhar flores com os seus lápis cor-de-rosa, laranja, azul. Mas a professora disse: "Esperem, vou mostrar como fazer." E a flor da professora era uma flor vermelha com caule verde. No outro dia, quando o menininho estava em aula, ao ar livre, a professora disse: "Hoje faremos alguma coisa com barro." Que bom, pensou o menininho. Ele gostava de barro. Ele podia fazer todos os tipos de coisa com barro: elefantes, camundongos, carros, caminhões. Ele começou a juntar e amassar sua bola de barro, mas a professora disse: "Esperem, não é hora de começar." E ele esperou até que todos estivessem prontos. "Agora," disse a professora, "faremos um prato." Que bom, pensou o menininho. Ele gostava de pratos também. Ele podia fazer pratos de todas as formas e tamanhos. E a professora disse: "Esperem, eu vou mostrar como se faz." E ela mostrou a todos como fazer um prato fundo. "Assim," disse a professora, "agora podem começar." O menininho olhou para o prato da professora, olhou para o seu próprio prato. Ele gostava mais do seu prato do que do prato da professora, mas ele não podia dizer isso. Amassou no barro, numa grande bola, e começou a fazer um prato igual ao da professora. Era um prato fundo. E muito cedo, o menininho aprendeu a esperar e a olhar, e a fazer as coisas exatamente como a professora fazia. E muito cedo, ele não fazia mais as coisas por si mesmo. Então, aconteceu que o menino e sua família mudaram-se para uma outra casa, em outra cidade, e o menininho teve que ir para a escola. No primeiro dia, ele estava lá, e a professora disse: "Hoje faremos um desenho." Que bom, pensou o menininho, e ele esperou que a professora dissesse o que fazer. Mas a professora não disse nada, ela apenas andava pela sala. Então veio até ele e falou: "Você não quer desenhar?" "Sim," disse o menininho. "O que é que nós vamos fazer?" A professora respondeu: "Eu não sei até que você faça." "Mas como eu posso fazer?" perguntou o menininho. "Da mesma maneira que você faz o que você gosta." "Mas de que cor?" respondeu o menino. "Ué, se todos fizerem o mesmo desenho e usarem as mesmas cores, como eu posso saber quem fez o quê?" "Eu não sei," disse o menininho. Então, ele pegou uma folha de papel e começou a desenhar.
uma flor vermelha com um caule verde. Essa história, ela fala sobre um tema que para mim é muito caro enquanto artista educadora, que é a liberdade. Como contadores de histórias, né, a gente se depara muitas vezes com uma palavra, com uma função educativa, porque a palavra ela tem uma força, a palavra sempre teve essa função de transmissão de conhecimento. Antes eu trabalhava como contadora de histórias contratada. Por exemplo, a escola me contratou para ir lá naquele dia fazer uma apresentação no pátio. Eu ia, né? Agora, como professora ali, é uma outra vivência que a gente tem com a criança, porque você conhece cada uma daquelas pessoinhas, você sabe o que eles fazem, você sabe chamar pelo nome, né? Você sabe o que se passa muitas vezes na família dele, né? O que está acontecendo, por que ele está se comportando dessa maneira. Uma coisa que, como contadora contratada, eu não sei, né? Muitas vezes eu chego para trabalhar numa escola e eu não sei se tem alguma especificidade, o que acontece ali, né? Mas ali, como professora, eu sei exatamente quem é cada um, né? Então eu vi que isso abriu um leque de possibilidades muito legal. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite e esperamos vocês na semana que vem aqui. Valeu! Um abraço, um beijo. Parabéns a todos! Parabéns! Boa noite a todos, boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.